As ilhas de Cabo Verde, com sua beleza inóspita e clima árido, formam um arquipélago que por séculos guardou mistérios e histórias entrelaçadas com o destino de muitas pessoas. O povoamento dessas ilhas é uma jornada complexa, marcada pela chegada de navegadores portugueses e a mistura de culturas e etnias de diferentes partes do mundo. Esta história não é apenas sobre a colonização, mas sobre como um pedaço de terra isolado se transformou em um ponto de encontro de povos, ideias e adversidades. Ao mergulharmos na origem do povoamento das ilhas, passaremos por cada ilha, explorando como, quando e por que elas foram ocupadas. A narrativa começa com a chegada dos portugueses, mas com um olhar atento para as condições que as tornaram um local estratégico. Cada ilha tem sua própria história, suas peculiaridades e sua contribuição para a formação do que é hoje o Cabo Verde. Vamos então embarcar nessa viagem no tempo e descobrir como as ilhas de Cabo Verde foram povoadas. Capítulo 1. Ilha de Santiago, o berço de Cabo Verde. O cenário é árido, o vento sopra forte e o mar bate nas rochas como se fosse um guardião dos segredos do passado. Assim surgiu Santiago, a primeira ilha a ser colonizada e povoada, a joia do arquipélago, que seria o ponto de partida para o desenvolvimento do que viria a ser Cabo Verde. O primeiro passo na terra desabitada. Quando os navegadores portugueses chegaram a Santiago por volta de 1460, encontraram uma terra desabitada. Não havia sinais de civilizações nativas ou povos que ali habitassem. Era uma ilha isolada, rodeada pelo oceano e marcada por uma paisagem de montanhas e vales. Era o local ideal para uma nova tentativa de exploração e colonização. No entanto, a história da Ilha de Santiago não se resumiria à presença dos portugueses. A fundação da Ribeira Grande. Em 1462, a cidade de Ribeira Grande foi fundada na costa sul da Ilha de Santiago. Ela foi a primeira cidade europeia em toda a África Ocidental e se tornou o centro do Império Português no arquipélago. Mas o que tornou Ribeira Grande especial não foi apenas sua fundação, mas o fato de que se tornou um hub de comércio e de escravização, onde os portugueses compravam e vendiam pessoas, trazidas de diferentes regiões da África. A cidade se tornaria o núcleo da colônia, e sua fundação, ainda que cruel, representava a formação do sistema de exploração e a criação de um espaço onde a cultura europeia começava a se misturar com a africana. O comércio de escravizados, que se intensificaria nos séculos seguintes, moldaria a sociedade local, criando uma mistura única de culturas, mas também de sofrimentos e injustiças. A agricultura e a economia. A economia de Santiago e de Cabo Verde como um todo começou a ser moldada pelo cultivo de produtos como a cana-de-açúcar, o algodão e, posteriormente, o tabaco. A ilha, que inicialmente era pouco habitada, foi gradualmente preenchida por colonos portugueses, mas também por africanos trazidos como escravizados. O trabalho forçado nas plantações se tornou a espinha dorsal da economia da ilha, que era cada vez mais voltada para o comércio com a metrópole e outras colônias. No entanto, a Ilha de Santiago não foi apenas um centro econômico, mas também um lugar de resistência. A brutalidade do sistema de escravidão não passou despercebida pelos habitantes, e os primeiros focos de resistência começaram a surgir, ainda que de forma isolada e em condições extremamente difíceis. O papel de Santiago nas dinâmicas do arquipélago. A importância estratégica da Ilha de Santiago se refletia em seu papel central no controle das outras ilhas do arquipélago. Como o ponto de partida para a exploração das demais ilhas, Santiago se tornou um centro de comunicação, cultura e comércio. A riqueza que surgia ali ajudava a alimentar o crescimento das outras ilhas, mas também impunha desafios às populações nativas, que não estavam acostumadas com o tipo de colonização imposto pelos europeus. No entanto, a Ilha de Santiago também possuía uma grande diversidade de culturas. Portugueses, africanos, árabes e outros grupos de diferentes origens se encontraram e coexistiram, cada um trazendo sua própria identidade, crenças e hábitos. A ilha se tornou uma verdadeira mescla de influências, o que daria origem a uma cultura única.
que até hoje é visível na música, na culinária e na língua de Cabo Verde. Capítulo 2. Ilha do Fogo. Entre a terra e as chamas. No horizonte, um gigante adormecido se ergue das profundezas do Atlântico. A Ilha do Fogo, batizada assim pela presença do imponente vulcão que domina sua paisagem, foi a segunda ilha de Cabo Verde a ser povoada, logo após Santiago. A história dessa ilha é marcada pela resistência da terra, pela coragem dos seus habitantes e pela constante luta contra um destino moldado pelas erupções e pela necessidade de sobrevivência. A chegada dos colonizadores. Após a consolidação da Ribeira Grande em Santiago, os olhos dos navegadores portugueses voltaram-se para aquele gigante de pedra e fogo que lançava fumaça ao céu. Era uma visão intimidadora, mas também um desafio que prometia terras férteis, especialmente nas encostas do vulcão. Em meados de 1480, a ocupação da Ilha do Fogo começou, liderada por famílias portuguesas que buscavam novas oportunidades e espaço para plantar e criar gado. As encostas vulcânicas revelaram-se surpreendentemente produtivas. O solo rico em nutrientes proporcionava colheitas abundantes, principalmente de videiras, que rapidamente se tornaram o principal cultivo da ilha. O vinho do fogo, conhecido por sua força e sabor único, tornou-se uma das principais exportações da região, sendo apreciado não apenas em Cabo Verde, mas também nas colônias portuguesas e até mesmo em Lisboa. A fundação de São Filipe. A Vila de São Filipe foi estabelecida como o principal centro urbano da ilha. Erguida em um platô com vista para o mar, a cidade prosperou com o comércio de vinho e gado. Suas ruas de pedra, as casas coloniais e as igrejas imponentes refletiam a prosperidade que a produção agrícola trazia aos colonos. Mas a vida em São Filipe nunca foi completamente tranquila. O vulcão, sempre presente, lançava lembretes ocasionais de sua força destrutiva. As erupções vulcânicas eram parte da vida dos habitantes do fogo. Ciclos de destruição e reconstrução marcaram a história da ilha. A cada grande erupção, as plantações eram destruídas, as casas engolidas pelas cinzas e as famílias obrigadas a recomeçar do zero. A resiliência dos habitantes do fogo tornou-se lendária. Eles aprenderam a coexistir com a montanha fumegante, reconstruindo suas vidas sempre que o vulcão se manifestava. A resistência dos povos escravizados. A chegada de africanos escravizados para trabalhar nas plantações e na criação de gado logo se tornou uma parte fundamental da economia da ilha. Diferente de Santiago, onde o comércio de escravos era intenso, o fogo desenvolveu uma sociedade mais voltada para a agricultura. No entanto, a resistência dos escravizados foi uma constante. Fugas para as encostas do vulcão eram comuns e surgiam pequenas comunidades de africanos livres que viviam escondidos, resistindo às condições impostas pelos colonos. Esses pequenos focos de resistência contribuíram para a criação de uma cultura de luta e resiliência, que ainda hoje é sentida nas comunidades do fogo. Os descendentes desses resistentes preservam histórias de luta contra a opressão e de sobrevivência em meio às condições mais adversas. A conexão com as outras ilhas e com o mundo. Embora isolada, a Ilha do Fogo manteve relações comerciais com Santiago e, posteriormente, com Brava e São Vicente. Os barcos que cruzavam o Atlântico paravam para carregar vinho e gado, levando consigo um pouco da essência vulcânica daquela terra. O povo do fogo desenvolveu habilidades de navegação e comércio que fortaleceram seus laços com o restante do arquipélago. Mas não era só o comércio que conectava o fogo ao mundo. As erupções do vulcão, que por vezes lançavam cinzas a quilômetros de distância, eram notícia em terras distantes. O fogo era um lembrete constante da força indomável da natureza e da capacidade do ser humano de resistir e reconstruir. Capítulo 3. Ilha do Maio. O refúgio do gado e do sal. O horizonte seco da Ilha do Maio, envolto por dunas de areia e salinas cristalinas, anunciava um novo desafio para os colonizadores. Descoberta em 1460, foi uma das primeiras ilhas a serem exploradas, mas seu povoamento efetivo só ocorreu em torno de 1490, com
A chegada de colonos portugueses que enxergaram em suas terras áridas um potencial peculiar: a criação de gado e a produção de sal. A chegada e o início da criação de gado. Ao pisarem no solo seco e plano do Maio, os colonizadores perceberam que a falta de grandes montanhas e o clima estável facilitavam a criação de gado. Não havia grandes rochedos nem encostas vulcânicas, mas havia pastagens que, embora secas, suportavam a presença de cabras, bovinos e ovelhas. Aos poucos, currais foram construídos e as primeiras aldeias começaram a surgir, habitadas por portugueses e africanos escravizados que trabalhavam sob o sol inclemente da ilha. A produção de sal, ouro branco do Atlântico. As salinas do Maio se tornaram o verdadeiro motor da economia da ilha. Com a evaporação natural da água do mar, o sal se acumulava em grandes camadas brancas, sendo recolhido e armazenado para exportação. Esse ouro branco era altamente valorizado não apenas em Cabo Verde, mas também nas rotas comerciais que ligavam o arquipélago à Europa e às Américas. Trabalhadores africanos escravizados realizavam o trabalho pesado, carregando blocos de sal sob o sol escaldante. Comunidades e resistência. Apesar da exploração, surgiram pequenas comunidades entre os trabalhadores, onde se compartilhavam histórias de resistência e esperança. A cultura crioula começou a ganhar forma, misturando tradições africanas com influências portuguesas. No Maio, o isolamento geográfico fez com que a população local desenvolvesse laços fortes, baseados em cooperação e sobrevivência. Capítulo 4. Ilha da Boa Vista, a terra do sal e das tartarugas. A paisagem árida da Boa Vista, pontuada por vastas extensões de dunas brancas e praias desertas, foi descoberta junto com outras ilhas em 1460, mas o seu povoamento só se consolidou no final do século XV. Assim como o Maio, a economia da Boa Vista girou em torno da produção de sal, mas com um diferencial: a presença constante de tartarugas marinhas que vinham depositar seus ovos nas areias quentes da ilha. A economia do sal e a caça às tartarugas. Os colonizadores rapidamente perceberam o valor das salinas naturais de Boa Vista. Navios europeus atracavam nas suas praias para carregar porões inteiros de sal. Ao mesmo tempo, a caça às tartarugas se tornou uma prática comum, tanto pela carne quanto pelos cascos, usados na produção de ornamentos. Vila de Sal Rei, o centro comercial. Para organizar o comércio, surgiu a Vila de Sal Rei, que se tornou o principal porto da ilha. As ruas de pedra e as pequenas embarcações que vinham e partiam davam movimento ao local. No entanto, Boa Vista também sofria com ataques piratas, que buscavam saquear os armazéns de sal e capturar navios comerciais. Comunidades resilientes. Os africanos escravizados que trabalhavam nas salinas de Boa Vista, mesmo sob condições difíceis, criaram laços culturais que perduram até hoje. As celebrações religiosas e os cânticos de trabalho misturavam línguas africanas e o português, dando origem a uma identidade única, reforçada pela resistência às adversidades. Capítulo 5. Ilha Brava, o refúgio dos ventos. A Ilha Brava, com suas montanhas verdes e clima ameno, foi a última das ilhas a ser povoada, por volta do século XVIII. Seu isolamento geográfico e as condições climáticas adversas retardaram a chegada dos colonizadores. Mas quando finalmente chegaram, perceberam que a ilha escondia uma riqueza inesperada: terras férteis e águas relativamente calmas, ideais para a navegação. O povoamento tardio e a agricultura. Diferente das outras ilhas, Brava foi povoada por famílias que fugiam das erupções vulcânicas do fogo. Seus vales verdes e clima fresco tornaram-se um refúgio seguro para os colonos. A agricultura prosperou, e culturas como milho, feijão e mandioca foram introduzidas, garantindo a subsistência da população local. A Vila de Nova Sintra. Fundada em meio às montanhas, a Vila de Nova Sintra emergiu como o principal centro urbano da ilha. Seus jardins floridos e a arquitetura colonial davam um ar europeu ao cenário, mas com um toque tropical único. As ruas estreitas e as casas de pedra criaram um ambiente pacífico,
onde a vida seguia um ritmo diferente do restante do arquipélago. Comunidades e laços familiares. Em Brava, o isolamento fortaleceu os laços familiares e comunitários. A cooperação entre os habitantes era essencial para a sobrevivência. Pequenas comunidades de africanos libertos surgiram, formando vilas autossuficientes e desenvolvendo tradições que resistem até hoje. Capítulo 6. Ilha de São Nicolau. A fertilidade no meio do Atlântico. Descoberta em 1461, a Ilha de São Nicolau logo se destacou pela sua terra fértil e montanhosa. Diferente de Boa Vista e Maio, suas paisagens verdes permitiram o cultivo de diversas plantações, tornando-se um ponto estratégico para o abastecimento das outras ilhas do arquipélago. A chegada e o desenvolvimento agrícola. A ocupação de São Nicolau começou oficialmente por volta do final do século XV, com a chegada de colonos portugueses que enxergaram nas suas encostas e vales a oportunidade de desenvolver plantações. Milho, feijão, mandioca e frutas tropicais prosperaram no solo fértil da ilha, e rapidamente ela se tornou um celeiro para Cabo Verde. A fundação da Ribeira Brava. A vila de Ribeira Brava surgiu como o principal centro administrativo e comercial da ilha. Situada em um vale profundo, cercada por montanhas, a vila floresceu com a agricultura e o comércio local. Seus habitantes viviam da terra, e a comunidade cresceu em harmonia com o ambiente natural. Educação e tradição. São Nicolau também se destacou por ser um centro educacional em Cabo Verde. No século XIX, a ilha recebeu o Seminário Liceu de São Nicolau, que formou algumas das principais figuras intelectuais do arquipélago. O desenvolvimento cultural e intelectual da ilha a diferenciou das demais, consolidando um legado de resistência e conhecimento. Capítulo 7. Ilha de Santo Antão. Entre montanhas e nevoeiros, a Ilha de Santo Antão é um contraste entre vales verdes e montanhas íngremes. Foi povoada logo após São Nicolau, atraindo colonos pela abundância de água e terras férteis. Seu relevo acidentado fez da agricultura uma tarefa desafiadora, mas os habitantes adaptaram-se, construindo terraços nas encostas das montanhas para o cultivo. A chegada e a agricultura em terraços. Os primeiros colonos portugueses perceberam o potencial da ilha para o cultivo, mas tiveram de enfrentar o desafio das montanhas. Para isso, criaram os terraços agrícolas, degraus talhados nas encostas para reter a água da chuva e impedir a erosão. Essa técnica possibilitou o cultivo de café, cana-de-açúcar e mandioca, as comunidades isoladas e a cultura de resistência. O relevo acidentado também criou comunidades isoladas, que desenvolveram tradições únicas. Festas populares, como a Festa de São João, reforçaram a identidade local, e a música tradicional ecoava pelos vales. A difícil geografia fez do povo de Santo Antão um exemplo de resiliência. Capítulo 8. Ilha de São Vicente, o porto do Atlântico. A colonização de São Vicente só se intensificou no século XIX, quando os portugueses perceberam seu valor estratégico para o comércio marítimo. Com um porto natural em Mindelo, a ilha rapidamente se tornou um entreposto comercial vital para navios que cruzavam o Atlântico. A fundação de Mindelo e o comércio internacional. Mindelo, fundada em 1838, tornou-se um dos maiores portos de reabastecimento no Atlântico. Navios britânicos e portugueses faziam escala para carregar carvão e mercadorias. A ilha prosperou economicamente e o contato com estrangeiros trouxe influências culturais que moldaram a sociedade local. A vida urbana e a cultura efervescente. Com o comércio intenso, Mindelo floresceu como um centro cultural. Músicas, teatros e cafés tornaram-se parte do cotidiano. A morna e a coladeira, estilos musicais únicos, emergiram dessa interação cultural, tornando São Vicente um símbolo da expressão artística cabo-verdiana. Capítulo 9. Ilha do Sal, o ouro branco de Cabo Verde. A Ilha do Sal, inicialmente vista como inóspita, revelou-se um verdadeiro tesouro com suas salinas. Descoberta em 1460, foi explorada principalmente no século XIX,
quando a produção de sal ganhou escala internacional. Se gosta de história, inscreva-se no canal. As Salinas de Pedra de Lume. A cratera vulcânica de Pedra de Lume abrigava uma das maiores salinas de Cabo Verde. Com a entrada da água do mar, o sal se acumulava em grandes depósitos brancos. Homens e mulheres trabalhavam nas salinas sob um sol escaldante, recolhendo cristais que eram exportados para a Europa e o Brasil. A ascensão do aeroporto internacional. Nos anos 1930, o sal ganhou destaque com a construção do aeroporto internacional Amílcar Cabral, que se tornaria um dos principais pontos de ligação entre a Europa, África e América. Isso impulsionou a economia local e trouxe modernização para a ilha. Capítulo 10. Ilha de Santa Luzia, a ilha deserta. Santa Luzia é a única ilha de Cabo Verde que permanece desabitada até hoje. Descoberta em 1462, a tentativa de povoamento enfrentou inúmeros desafios devido ao clima seco e à escassez de água potável. A ausência de rios e a infertilidade do solo frustraram os esforços dos colonizadores, tentativas de colonização e o abandono. Houve tentativas esporádicas de estabelecer plantações e criação de gado, mas os colonos acabaram por abandonar a ilha. No final do século XIX, Santa Luzia foi transformada em uma área de pasto para o gado de São Vicente, mas as dificuldades logísticas levaram ao abandono completo. Um santuário natural. Atualmente, Santa Luzia é uma reserva natural protegida, um santuário para aves marinhas e espécies ameaçadas. Seus recifes de coral e praias desertas são um lembrete de como a natureza, quando intocada, preserva a essência de sua existência. Conclusão: a união dos fragmentos do Atlântico. A colonização das ilhas de Cabo Verde representou um marco na expansão marítima europeia, mas também trouxe consigo histórias de dor, resistência e superação. Cada ilha, com suas características únicas, formou a identidade cultural cabo-verdiana, marcada pela mistura de povos, tradições e línguas. O povoamento não foi apenas um movimento de ocupação territorial, mas um processo de formação de uma nação que até hoje carrega em seu povo a resiliência dos que enfrentaram o mar, a seca e a distância do continente. Se gosta de história, inscreva-se no canal.